Enquanto eu estava ali escutando o Paulo dizer sobre a necessidade de ligar para os irmãos durante a semana, eu me recordei de um episódio que eu testemunhei há uns 3 meses em uma comunidade, em uma das nossas igrejas batistas, da nossa convenção aqui em Goiânia. Faleceu um irmão da igreja. Um irmão que frequentava a igreja assiduamente. Tinha algum tempo que esse irmão já não estava frequentando. Ele era assíduo, mas começou a falhar. E esse irmão faleceu. E por alguma razão, ele era o único evangélico na família dele, membro daquela igreja nossa. E por alguma razão, a família não comunicou à igreja. E teve o velório. E não tinha ninguém da igreja. E eu fiquei sabendo porque alguém passou por lá e me identificou como um pastor batista e compartilhou comigo, perguntando se eu conhecia aquele irmão que havia falecido. Porque eu fui pastor naquela igreja. A conclusão é que ninguém da igreja esteve lá. Depois fui informado que alguém da igreja, em algum momento, passou por lá, mas a igreja não esteve presente. Eu fiquei, enquanto Paulo falava, pensando, e se os irmãos da igreja tivessem ligado quando aquele irmão que tinha uma certa assiduidade estivesse faltando, não é? Sentindo a falta daquele irmão. Então, queridos, nós precisamos sentir falta, porque somos uma comunidade de fé, somos uma família. E eu quero compartilhar nessa manhã sobre a necessidade de tocar a nossa família através da oração. Toque a família através da oração, é o tema da mensagem. Tocar a família. Eu iniciei a leitura, estou iniciando a leitura de um livro essa semana, cujo título é Negocie como se a sua vida dependesse disso, de um ex-agente do FBI. Negocie se a sua vida dependesse disso, de Chris Voss. E eu fiquei imaginando, ao refletir sobre a mensagem de hoje, ore por sua família, como se dependesse disso. Ore por sua vida, como se dependesse disso. E eu quero trazer à memória o texto bíblico da palavra de Deus, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 21. O verso 1, eu farei a leitura na versão da Bíblia Viva. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor dirige o coração do rei, seus pensamentos e sua vontade, da mesma maneira que o lavrador faz a água correr do rio para os canais de irrigação. Esse versículo bíblico, para mim, é muito, mas muito significativo sobre a condição que Deus colocou em minhas mãos, sobre a condição que Deus coloca em suas mãos, para inspirar e influenciar a vida de uma outra pessoa. Queridos, Deus escuta as nossas orações. E quando as nossas orações são orações que saem do coração, da nossa alma, Deus escuta as nossas orações. A palavra de Deus nos diz que um coração quebrantado e contrito é escutado por Deus. Nós podemos orar simplesmente, mecanicamente, como a expressão de um costume, como
muitos fazem ao recitar a oração do Pai Nosso em eventos ecumênicos, eventos corporativos. Então alguém recita e todos fazem em conjunto a oração do Pai Nosso, de forma muitas vezes mecânica. Fazem a oração do Pai Nosso sem que ela brote, sem que ela nasce da sua alma e do seu coração, apenas como um ofício religioso, como parte da religiosidade. Mas quando o nosso coração está compungido, contrito, humilhado na presença de Deus, quando nós intercedemos com a nossa alma, com o nosso espírito, o Senhor de fato escuta a nossa oração. Então, queridos, ore como se a sua vida dependesse disso. Em algumas circunstâncias, tudo o que precisamos é apenas de um pequeno estímulo, uma palavra que nos motive a realizar algo que entendemos ser importante e necessário. Ou seja, sabemos que é importante e que é necessário. Mas muitas vezes nós precisamos de uma palavra, de um estímulo. Por isso, certa ocasião, eu achei muito interessante, e eu creio que vocês já viram também, uma propaganda que periodicamente tem aqui em Goiânia. Uma frase que é colocada em alguns veículos, um adesivo, com a seguinte pergunta: você já comeu peixe essa semana? Você sabia que apenas essa pergunta se torna um gatilho e desperta vontade em pessoas e aumenta o consumo? Então, eu quero te perguntar se você tem orado de fato por sua família. Eu me recordo de um pai que percebeu que o seu filho havia mudado o padrão de comportamento dentro de casa. Os pais precisam estar atentos. Mas é interessante que os filhos também precisam estar atentos com os seus pais. Ou seja, a família precisa se perceber. E o pai percebeu que o filho, as companhias, as amizades do filho já não eram boas. E ele acendeu a luz amarela. Atenção, começou a prestar mais atenção no seu filho e começou a acompanhar as amizades de perto e percebeu que aquelas amizades do seu filho eram amizades envolvidas com drogas ilícitas. As amizades do filho. Ele percebeu também que entre as amizades do filho havia uma jovem que a influência dela não seria a melhor para o seu filho. Então ele chega no filho, conversa com o filho, abre o jogo, diz que não queria aquelas amizades, mas não ficou somente aí não. Joelho no chão e boca no pó. Joelho no chão e boca no pó. Tocando a vida do seu filho espiritualmente através da oração. Ele entrou em uma batalha espiritual para impedir que o seu filho caminhasse naquela direção. Ele exerceu uma autoridade sobre o seu filho, mas não apenas uma autoridade verbal, uma autoridade espiritual, porque ele dobrou os joelhos no chão e boca no pó, intercedendo por seu filho. E decorrido algum tempo, aquele pai se encontra com alguém, uma pessoa, e aquela pessoa então comenta que o filho estava decidido, havia realmente sido influenciado
por aqueles amigos, especialmente por aquela amizade, aquela jovem, e a decisão que havia tomado era a pior possível. E aquele filho então diz: olha, eu não sei te explicar como, meu pai percebeu. Eu não sei te explicar como, mas eu não consegui fazer o que eu tinha no meu coração. Eu não sei te explicar como, mas eu estive na beira do precipício e algo me impediu de tomar decisões erradas. Drogas ilícitas é quase que um caminho sem volta. E aquele pai então recebeu o depoimento daquela pessoa que não sabia que ele estava tocando na vida do seu filho espiritualmente. Você já pensou sobre esse aspecto? Os nossos filhos estão ao nosso alcance, a esposa está ao nosso lado, o esposo ao lado da esposa, dos filhos. Nós estamos ali reunidos em família, temos a oportunidade de nos abraçarmos fisicamente. E muitos desses abraços se tornam mecânicos, porque as nossas almas não se abraçam. Mas além de nos abraçarmos fisicamente, nós precisamos envolver as nossas famílias espiritualmente. Ore por sua família, como se a sua vida dependesse disso. Queridos, nós temos questões que geram perguntas importantes e necessárias. Talvez hoje com perguntas que nos façam refletir sobre os nossos hábitos espirituais. Você tem orado de fato com a alma por sua família, por seus familiares? Tem meditado na palavra de Deus, tem buscado a direção na palavra de Deus, tem levado uma palavra de Deus para a esposa, para o esposo ou para os filhos? É urgente intercedermos por nossos familiares e amigos. Eu vi um pregador, aliás, o que ele fez, quando eu tiver a oportunidade, farei também. Esse pregador, ele levou para o púlpito um pequeno aquário, uns 20 centímetros, um pequeno aquário, com 3 peixinhos dourados, né? Esqueci lá o nome do peixinho, aquele peixinho japonês, muito bonito. As pessoas de onde estavam, elas avistavam ali aqueles peixinhos. Então ele está pregando, aquele aquário está ali, e ele tira do aquário um peixinho, e coloca no púlpito, fora da água. E aquele peixinho começa a pular, até parar. Sabe o que acontece? Gente, a igreja fica em suspense, porque o peixinho começa a morrer. Não é curioso isso? Prende a respiração, porque eles observam que o peixinho estava morrendo. O que vem à nossa mente é a ideia da crueldade. Por que razão? Então, claro, ele pega o peixinho e coloca de volta ali no aquário. Aquele peixe precisa de água para viver. E então, a pergunta que ele fez àqueles irmãos que ali estavam, eu faço agora de manhã: se nós nos condoemos, se nós ficamos sentidos com a morte de um pequeno peixinho que precisa de água, nós não vamos ficar sentidos com aqueles amigos e familiares que, a exemplo desse peixinho, estão partindo, porque essa é a sentença, estão partindo, porque o nosso testemunho não é o suficiente, como diz a palavra de Deus, para livrar e deter aqueles que estão caminhando para a morte espiritual, morte eterna. Nós precisamos interceder mais por nossa família, orar com a alma, orar com o nosso espírito. Nós precisamos chorar por nossos familiares, interceder para que haja restauração nos relacionamentos familiares, interceder para que haja santidade na família, para que nós possamos
desenvolver um espírito de comunhão, de fato, em nossa família, para que tenhamos direção espiritual e que a persuasão seja dirigida pelo Espírito Santo. Queridos, esse texto bíblico, quando ele traz essa sentença, que o coração do rei, quem é o rei? Rei, teoricamente, neste contexto bíblico aqui, é aquele cuja palavra não pode voltar atrás. Esse era o entendimento. Porque se a palavra do rei voltasse atrás, ele perdia a autoridade. Estão lembrados do episódio da morte de João Batista? Em uma festa, a enteada, né, de Herodes, ela, influenciada pela mãe, ela pede a cabeça de João Batista. O texto bíblico diz que Herodes ficou muito triste, e ficou numa saia justa, numa situação muito difícil, porque o texto registra que ele gostava de João Batista. Mas o texto deixa claro que ele não tinha uma outra opção, uma outra saída, a não ser atender aquele pedido. Ele havia oferecido a metade do reino, ou a cabeça, ou aquilo que ela escolhesse. Ela escolheu então a cabeça de João Batista. E ele não volta atrás, a sua palavra não poderia perder a autoridade. A ideia é essa, queridos. A palavra do rei é uma palavra de poder que não pode voltar atrás. Mas o texto bíblico diz que Deus dirige os pensamentos e a vontade do rei. Ou seja, Deus dirige os pensamentos e a vontade daquele que não tem a intenção ou a propensão de voltar atrás. Deus muda a palavra daqueles que têm o coração endurecido. O profeta Ezequiel chama esta situação de coração de pedra. E o texto bíblico no profeta Ezequiel diz que Deus faz uma troca, uma substituição. Tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Deus é capaz de mudar os pensamentos e a vontade. E então aqui vem a analogia, a metáfora, a comparação. Assim como o lavrador faz a água correr do rio para os canais de irrigação. Hoje, sobretudo no centro-oeste, é comum a irrigação ocorrer através do pivô, que são aqueles instrumentos que fazem a captação de água em um manancial, e eles possuem um motor, e eles caminham por toda a lavoura, molhando então ali a lavoura. É a forma moderna de estar irrigando a lavoura. Mas aqui, até então, e em culturas rudimentares, a forma de irrigar a plantação, a lavoura, era através de pequenos sulcos, aberturas, regos, que se fazem ou que se faziam na terra. A partir de um canal maior, de um ribeirão, o lavrador, então, semelhante às veias do corpo humano, o lavrador, então, ele abre pequenos canais, e aqueles canais, eles correm entre a plantação. Não sei se você conhece, não sei se você já teve a oportunidade de ir, na maior fazenda de jabuticabas do mundo, aqui em Hidrolândia, né? Fazenda Jabuticabal. Se você observar bem, naquela fazenda, há um sistema de irrigação natural, que sai ali daquele rio que passa lá dentro. De tempo em tempo, eles fazem alguma mudança ali, e aquela água corre, então, aqueles canais,
para molhar aquelas árvores. Aqui nesse contexto bíblico, da mesma forma, o sulco, a fenda, a rachadura saía do ribeirão conduzindo aquelas águas, e o lavrador ele tinha e tem a oportunidade de fazer desvios para irrigar bem a lavoura. E Salomão diz nesse texto que o coração do rei é dominado por Deus para mudar os pensamentos, a vontade, a intenção, assim como o lavrador tem o domínio sobre os sulcos, as fendas, as rachaduras da terra para irrigar a lavoura. Isto posto, nós podemos então concluir que diante de Deus nós podemos nos colocar com o nosso coração contrito, quebrantado. Nós podemos nos humilhar diante de Deus. Nós podemos orar com a nossa alma. Nós podemos pedir a Deus para que possa nos inflamar, a tal ponto que nós de fato estejamos intercedendo com a alma por nossos filhos, pela esposa, pelo esposo, por nossos familiares, de tal forma que nós possamos tocar a nossa família através da oração. O Salmo 133 nos diz que é precioso a união, a comunhão entre os irmãos. Aquele Salmo 133, ele foi escrito num contexto de divisão de Israel entre o reino do norte e o reino do sul, Israel e Judá. Em Judá estava Davi, e ele escreve esse salmo. Era uma grande família, Israel, com aquelas 12 tribos, aqueles 12 estados, e eles estavam em desunião, estavam em guerra. E o salmista então diz que para Deus é precioso, é valioso, quando os irmãos estão em comunhão, unidos. E ele faz a comparação que aquela união, que aquela comunhão, ela é agradável a Deus, assim como a ovelha recebe a unção, que é o derramar do óleo sobre a sua cabeça, como proteção dos parasitas, dos insetos, para que ela não morra. A morte das ovelhas, muitas vezes, se dava por uma loucura. Os insetos entravam no ouvido e ela ficava louca, e batia a cabeça, começava a bater a cabeça nas árvores, e assim elas morriam. Então o pastor, ele derrama o óleo sobre a cabeça das ovelhas, aquilo gera um alívio. Da mesma maneira, quando nós utilizamos um bálsamo, um gelol, sobre uma contusão, o pastor então ele derramava aquele óleo sobre a cabeça da ovelha, e aquilo então gerava e gera um alívio. E o salmista então ele está dizendo que quando nós estamos em comunhão, pensando ali na divisão daquela grande família, o reino do norte, o reino do sul, texto bíblico esse que é aplicado à comunhão do corpo de Cristo como uma família espiritual, texto este que é aplicado à nossa família biológica, assim como era Israel, uma família biológica. Quando nós fazemos assim, o Senhor nosso Deus se alegra conosco. Hoje pela manhã, nós temos a oportunidade de renovar o nosso compromisso com Deus, para que, de fato, nós possamos tocar as nossas famílias através da oração. Assuma este compromisso de ser um intercessor com a alma, com o coração quebrantado, por seus filhos, pela esposa, pelo esposo, pelos familiares, pelos laços de sangue. Assuma esse compromisso de tocar a vida de amigos através da oração. Você já pensou que nesse exato momento um amigo pode estar precisando das suas orações?
Na experiência de Jó, o texto bíblico nos mostra que Deus pede para que Jó intercedesse por seus amigos. E o texto registra que quando Jó estava intercedendo por seus amigos, o texto diz assim: e Deus mudou a sorte de Jó. Quando ele estava orando por seus amigos, ele vivia um tempo de sofrimento intenso, um tempo de escassez, um tempo de luto. E então ele volta o seu olhar por seus amigos, ele intercede por seus amigos. E o texto bíblico então diz que Deus mudou a sua sorte, mudou a sua história. E ali começa uma nova vida. Você pode hoje dar início, startar um novo tempo, um novo ciclo, com os joelhos no chão, boca no pó, sendo um intercessor da sua família e dos seus amigos. Eu os convido a se colocar em pé, e nós vamos concluir com uma palavra de oração. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, nos achegamos humildemente à Tua presença. Nos colocamos, ó Pai, diante de Ti e pedimos para que o Teu Espírito possa nos santificar, de tal forma que nós possamos nos apresentar com os nossos pés, as nossas mãos, os nossos lábios puros, de maneira, ó Pai, que sejamos santos como Tu és santo, de maneira que nós possamos confessar os nossos pecados. E agora então, Senhor, que nós possamos interceder por nossa família, nossos filhos, a esposa, o esposo, nossos pais, nossos familiares, que nós possamos interceder, que nós possamos entrar em uma batalha espiritual para salvar aqueles que estão caminhando para a morte eterna. Usa-nos, Senhor nosso Deus, para sermos bênçãos na vida dos nossos queridos familiares. Usa-nos, Senhor nosso Deus, para que sejamos bênçãos na vida dos nossos amigos. Pai, nesse instante, nós queremos, Senhor, nos apresentar a Ti com os nossos corações contritos e quebrantados. Que Teu Santo Espírito possa agir com poder sobre as nossas vidas. Dá-nos, Senhor, nesse início de semana, da Tua bênção. Bênção no relacionamento matrimonial. Bênção no relacionamento pais e filhos, filhos e pais. Guarda as nossas famílias no precioso nome de Jesus Cristo. Livra-nos das influências perversas, contrárias aos valores do reino. Livra-nos, ó Pai, de tudo aquilo que entristece o Teu Santo Espírito. Proteja, Senhor nosso Deus, as nossas mentes, a nossa vontade daquilo que não Te agrada. Guarda espiritualmente as nossas famílias das setas, dos dardos inflamados do maligno. Dá-nos a proteção física, livrando-nos de enfermidades e de acidentes. Dá-nos a proteção, ó Pai, livrando-nos de influências más, do mau negócio, do homem mau, da mulher má, daqueles, ó Pai, que são movidos por invejas, daqueles que são movidos pelo pecado para nos prejudicar. Afasta-os em nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nós pedimos a interferência do Teu Espírito nas nossas amizades, nas amizades das nossas famílias, dos nossos filhos. Nós Te clamamos em nome de Jesus Cristo. E abençoa, Senhor, o nosso trabalho. Renova, ó Pai, o nosso sustento diário. É a oração que Te fazemos, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém e amém.